Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Então nós receberemos poder. Quem quer transbordar do poder do Espírito, quem quer ser tomado como Sansão do poder do Espírito. A palavra diz que Sansão, ele estava ali encurralado, escondido dos filisteus que queria destruí-lo. E a palavra diz que os próprios familiares e conterrâneos de Sansão, oprimidos pelo filisteu, entregaram ele na mão dos inimigos, porque eles temiam os filisteus. E Sansão ali foi amarrado com cordas novas e entregue aos seus inimigos. E eles estavam zombando dele, mas a palavra diz que o Espírito Santo veio sobre Sansão, e as cordas que o amarrava se tornaram como fio queimado pelo fogo. Pois eu quero te dizer, recebereis poder. A igreja do Senhor tem essa herança e tem esse direito de ser cheia e tomada pelo Espírito Santo. Quem quer ser tomado pelo Espírito Santo? E as cordas que te amarram, elas vão se tornar fracas e não vão suportar o poder de Deus. E não foi só isso. A palavra diz que Sansão, desarmado, achou ali uma queixada de um jumento, um osso de jumento, e ele enfrentou 1000 do exército filisteu, guerreiros armados, e prevaleceu contra eles. Meu irmão, o que a igreja, eu e você precisamos é poder para superar essas amarras, para vencer as adversidades, em nome de Jesus. Aí você fala, mas eu já sou batizado no Espírito Santo, eu já oro em línguas, eu já tenho a experiência do batismo do Espírito Santo. Meu irmão, mas os gigantes, eles são maiores do que nós enfrentamos. Quem entende o que eu estou falando? Davi recebeu uma unção para enfrentar o leão e o urso, mas ele tinha que ser renovado cada dia mais para enfrentar Golias, depois junto com o exército de Israel, suportar as pressões que ele passou e vencer os inimigos da sua nação. Então Deus quer renovar sobre nós o poder do Espírito. A palavra diz que Deus não dá o Espírito por medida, mas nós crescemos. Quem está crescendo espiritualmente? E à medida que nós crescemos, nós temos desafios maiores, nós suportamos guerras maiores, nós entramos em batalhas maiores e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então Jesus falou, olha, guarda em Jerusalém, não faça nada antes de receber este poder. E os apóstolos, e ali aproximadamente 120 discípulos, ficaram ali orando e esperando, porque ele prometeu, recebereis poder e vocês serão minha testemunha. Agora vai comigo lá para Atos capítulo 2, versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, como de um vento impetuoso, um só, e encheu toda a casa que estavam sentados. E apareceram distribuído entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Agora repita comigo: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Levanta as mãos e fala: todos ficaram cheios do Espírito Santo.
Novamente fala, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não precisa repetir, começaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasses. Meu irmão, os problemas, os desafios da igreja são cada vez maiores. Nunca a igreja foi tão confrontada e tão resistida. Os valores da palavra, os valores da família, os valores espirituais nunca foram tão confrontados. Mas aí você viu a última estatística aí, 1/4 da população brasileira se declara evangélica. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? O que traz esse crescimento? O que traz essa experiência? É o poder do Espírito. E nós fazemos parte desse 1/4 na tribo abençoada da fonte da vida. Quem faz parte desse 1/4? E Deus tem muito mais para nós. Oh, meu irmão, isso é o poder do Espírito. Com tantos ataques, com tantas libertinagens, liberalidades, mas Deus está alcançando jovens, Deus está alcançando casais, Deus está alcançando pessoas de todas as faixas etárias. E o poder do Espírito Santo que vai te dar vitória, aonde você tem enfrentado batalhas, aonde você tem enfrentado lutas, aonde você tem desafios que são maiores do que a sua capacidade natural, mas Deus tem prazer em abençoar e manifestar o poder dele em nossa vida. Então a palavra diz que o Senhor profetizou em Atos 1, aguarda, porque o poder virá sobre vocês. E houve facilidade? Não houve, houve perseguições das autoridades religiosas, houve perseguições do Império Romano, mas a igreja rompeu todas as resistências. Meu irmão, quantas lutas você já enfrentou, quantas batalhas já enfrentou, mas hoje você está aqui celebrando a mesa do Senhor e vencendo essas batalhas em nome de Jesus. Deus que nos trouxe até aqui vai nos levar a conquistas maiores em nome de Jesus. E a palavra nos mostra, recebereis poder para ser minhas testemunhas. Como nós podemos testemunhar? Primeiro, a mudança do antes de Cristo e depois de Cristo. O Senhor chamou os apóstolos e Ele falou, eu vos farei, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Quando o Senhor te chama, não é pelas nossas qualidades, não é pelas nossas virtudes, mas Ele vê em nós a capacidade de fazer muito maior do que nós somos hoje. Deus vai te fazer uma pessoa mais corajosa, mais ousada. Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Se nós nos entregamos a Ele, a primeira coisa, 2 Coríntios capítulo 5, 17, fala, as coisas passadas, eis que tudo se fez novo. Meu irmão, eu quero te dizer, os temores que te acompanharam até Cristo, eles não vão passar e não vão permanecer sobre a sua vida em nome de Jesus. Quem crê nisso? Timidez, medo, demônios que agiram na família, frustrações, experiências, traumas, feridas, humilhação, vergonha. A palavra diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, tudo se fez novo. Aonde você foi envergonhado, haverá dupla honra em nome de Jesus. Quem crê nisso, levanta as duas mãos, fecha os olhos.
Essa semana Deus tem falado comigo sobre libertar o seu povo de temores noturnos, de tormentas. Talvez você tenha tido pesadelos, talvez você tenha tido perturbações durante a noite, em sonhos, talvez você tenha acordado preocupado, a carga, peso na sua alma, nas suas emoções, mas descerá sobre ti o Espírito, esses poderes, estas pragas, estes demônios não terão autoridade. Fala: Senhor Jesus, eu tomo posse da liberdade, da autoridade do Espírito Santo, e todo sentimento maligno que tenta amarrar a minha mente, as minhas emoções, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor. Nova criatura, sua família verá a mudança, você perceberá a mudança. Não é a mudança de uma semana, não é uma mudança emocional, é uma mudança permanente, uma mudança que te fará uma nova pessoa. As amarras, as limitações que estavam sobre a sua casa, agora você faz parte da família de Cristo, e o seu legado, a sua herança está em Jesus. Segundo, poder para testemunhar e liberar os dons espirituais com ousadia. Talvez você nunca se viu pregando, talvez você nunca se viu orando com as pessoas, talvez você nunca se viu testemunhando, pois eu te digo, o poder de Deus vai te dar ousadia e fé para abrir a sua boca e para abençoar as pessoas, começando pela sua família e aquelas que te cercam, em nome de Jesus. Mesmo debaixo de perseguição, Atos capítulo 4, verso 29, vamos lá. A igreja começou debaixo desse poder, e ela até hoje tem caminhado debaixo desse poder. Quando eles proibiram os apóstolos de pregar, quando eles começaram a perseguir e tentar prender os cristãos, intimidar, a palavra diz em Atos capítulo 29 que eles se reuniram e eles oraram. Verso 29 fala: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a sua palavra. Enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Meu irmão, Deus tem abençoado aqueles que estão na igreja, viverão sinais, viverão prodígios, verão respostas extraordinárias de Deus, que vai convencê-los que o Senhor está conosco, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Poder, ousadia, o Espírito vai tirar o medo, a timidez. Você vai, através da obediência, liberar ousadia, liberar dons espirituais. Ezequiel 37, verso 4. Olha aqui que o Espírito fez através do profeta Ezequiel. Capítulo 37, versículo 4 em diante. Disse ele: profetiza, ó homem, a estes ossos, e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Meu irmão, quem crê que Deus vai te usar para, através da oração e a palavra profética, chamar a existência saúde aonde há enfermidade, chamar a existência abundância onde há escassez, chamar a existência luz e salvação aonde há trevas e cativeiro espiritual. Quem crê que Deus vai te usar? Ele falou: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito e vivereis. Fala para o seu irmão: tem poder na sua palavra. Olha para mim, meu irmão, tem poder na sua oração. Você vai liberar uma palavra de salvação, uma palavra de cura, uma palavra de prosperidade, de abundância sobre a sua casa, de vitória contra o pecado, de vitória contra as maldições. Quem quer guardar a sua família? Ousadia para profetizar, liberar os dons do Espírito. Gênesis capítulo 1, verso 2 e 3, não precisa abrir, eu vou citar. A palavra diz que o Espírito de Deus estava pairando sobre a face das águas. A terra estava sem forma e vazia. Meu irmão, quando o Espírito vem, Ele te usa. Deus começa a trazer ordem. Deus começa a governar a sua mente, as suas emoções. Através de você e da sua intercessão, Deus vai agindo na sua casa e os demônios vão saindo em nome de Jesus. Estava pensando naquele texto, Deuteronômio 28, que diz que os inimigos que vierem contra ti por um caminho fugirão por 7 caminhos. Aí foi lá nos evangelhos, Jesus fala que quando uma pessoa é liberta, aquele demônio que estava possuindo ela, depois de rondar por lugares vazios, ele fala: voltarei para aquela casa. E fala que ele vai juntar mais 7. Só que o Senhor já preparou para 7 caminhos, ninguém vai prevalecer. Ainda que saia um e venha 7, fugirão por 7 caminhos. Deus te deu autoridade para usar os dons espirituais. Quem quer desenvolver autoridade através da oração, através da fé, do conhecimento da palavra? O apóstolo Paulo fala: olha, o evangelho é poder. O evangelho de Deus não consiste em palavras de sabedoria, mas em poder. E como eu tenho visto Deus usar a estrutura da fonte da vida. Pessoa vem para a igreja e tudo na vida dela, quando ele fideliza na igreja, quando ele entra debaixo do discipulado, quando ele cria o hábito de congregar, quando ele aprende a falar a linguagem cristã, a usar as armas espirituais e deixa o Espírito renovar a sua mente, seus conceitos, seus valores, suas prioridades, seus relacionamentos. Tudo começa a mudar, meu irmão. Quem tem experimentado isso? Nossa vida sempre melhora em Cristo. Isso é o poder para se libertar dos temores, das amarras do passado, poder para testemunhar, para viver uma vida em plenitude em Cristo Jesus, uma vida de vitória. Mas abre comigo agora em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ver lá, a partir do versículo 7, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 7, ele nos mostra que esse poder também que Deus nos dá é para suportar pressões, sem desanimar e passar esses momentos difíceis e sair mais forte para a honra e glória de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 7, diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Quem aqui se sente um vaso de barro? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem se sente um vaso de barro? A palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em vasos de barro. Deus não quer super-homens e super-mulheres. Deus quer homens e mulheres de fé, consagrados, obedientes, que estão andando debaixo da autoridade dEle. Não é o nosso ego, não é a nossa força, não é a sabedoria humana. Fala comigo, o vaso é de barro. Põe a mão no seu coração, fala, não se engane. Gideão achou que Deus não poderia usá-lo, mas Deus usou Gideão. E fala, Deus vai te usar. Fala para você mesmo, fala, Deus vai te usar. Apesar das limitações que estão diante dos teus olhos, Deus quer te usar. Quem pode dizer como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Levanta as mãos, fecha os olhos. Talvez você tenha olhado para o seu interior, talvez você tenha visto outras pessoas e fala, não, ele é diferente. Ele é ousado, ele é corajoso, ele é mais capaz, ele é mais sábio. Não, irmão, Deus usa vasos de barro. Deus nos faz superar as limitações se nós confiarmos no poder do Espírito. Fala, Senhor Jesus, eu declaro como Isaías, eis-me aqui, usa a minha vida para realizar o seu propósito na minha família, na minha igreja e na minha geração. Quem pode aplaudir o Senhor? Então ele fala, o poder é de Deus e não de nós. Versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Fala comigo, tem o porém. Fala, o Espírito Santo faz a diferença. Aquela canção que nós cantamos, né? Deus tornou a maldição em bênção. José falou para os irmãos e para a família dele, vocês intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Então projeta aqui, eu quero ler nessa tradução aí, que está projetada, versículo 8 e o 9, se conseguir. 4, 8 e 9, obrigado. A palavra é o 8 e o 9, tá? Não o 9 e o 10. Joga para nós o 8 e o 9 se estiver aí. Em tudo somos atribulados. Aí você vai falar bem forte. Porém, não angustiado. Então, em tudo somos atribulados. Quem vai crer que Deus vai te dar vitória no meio da tribulação? Em tudo somos atribulados. Então levanta as duas mãos e fala bem forte. Em tudo somos atribulados. Perplexos. Perplexos. Fala bem forte. Você vai ter uma semana vitoriosa. Fala, perplexos. Aleluia. Perseguidos. 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 Aleluia. Abatidos. Fala, abatidos. Fala bem forte. Abatidos. Quem pode aplaudir o Senhor? Poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fragilidade.
Nós precisamos ser ativados no Espírito. Quem quer ser ativado no Espírito? O diabo fala, agora eu te atribulei. Você fala, mas o Espírito me livrou da angústia. A tribulação vai ser para mim exercício, para mim crescer espiritualmente. Vai ser prova para mim ser aprovado. E ainda que você esteja abatido, você não será destruído. Então fala, poder para suportar as pressões. Meu irmão, pressões faz parte da vida cristã. E quanto mais você cresce, maiores pressões você enfrenta. Fala para você, irmão, vai acostumando, irmão. Porque Deus te tirou da caverna e vai te pôr em lugares altos. Quem crê que Deus vai te pôr em lugares altos? E nos lugares altos tem guerra constante, mas Deus vai te dar força no Espírito para viver bem apesar das guerras. Quem quer viver bem apesar das guerras? É isso daí. Não espere os problemas acabar, viva bem. A igreja em Atos, ela vivia bem, ela estava cheia do Espírito Santo, havia alegria, havia milagres, havia celebração, havia testemunhos, mas por outro lado havia o quê? Perseguição, havia guerras, havia mentiras, havia martírios, mas eles viviam bem. Alegrai-vos no Senhor, meu irmão. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E finalmente, poder para vencer o diabo e realizar o propósito de Deus. Lucas capítulo 10, verso 19. O Senhor diz aos apóstolos e aos discípulos, Lucas capítulo 10, eis que vos dei autoridade para pisar serpente, escorpião e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Quem crê? Quem crê que o sangue de Jesus vai te blindar, o nome de Jesus vai te guardar? Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas que o seu nome está ali arrolado nos céus. Nós participamos da ceia, o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Você pode aplaudir o seu bem forte. Teu nome está lá no livro da vida e foi comprado pelo sangue de Jesus. Pisarei serpentes. Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Na igreja, meu irmão, nós temos vitória. Fala comigo, na igreja nós temos vitória. Nós temos que permanecer em Cristo, permanecer debaixo da autoridade de Deus na sua igreja, e nada vos causará dano. Pisareis serpente, escorpião e todo o poder do inimigo. E finalmente, fique em pé, abre comigo Isaías 48, versículo 15. Poder para realizar o propósito de Deus na sua vida. Isaías 48, verso 15 diz: eu tenho falado e já te chamei, eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Quem quer abençoar? Deus fará próspero o seu caminho. Quem vai abençoar esses próximos meses de 2025? O Senhor está falando, eu te chamei, eu te trouxe, eu farei próspero o seu caminho. Versículo 17, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil.
te guia pelo caminho que deves andar. Levanta as mãos, fecha os olhos. Deus fará teu caminho próspero, meu irmão. Deus vai te livrar das ciladas. O Espírito quer te empoderar. Quero declarar sobre você, ó fonte da vida, em Brasília, você que está conosco nesse domingo à noite. Salmo 138, verso 8 diz: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, a tua misericórdia dura para sempre.